nas câmaras frias, né? Bom, então, quer dizer, você veja que juntou a fome com a vontade de comer. Para produzir alimento e exportar alimento para esses países que já estavam se preparando para a guerra, era preciso de ferrovia. Então a Cobrasma nasceu no bojo dessa tendência. A Soma já não dava conta, ela só fabricava basicamente para reposição de material, e a Cobrasma não. A Cobrasma veio para fabricar material pesado mesmo. Você falou na forjaria, a fundição da Cobrasma chegou a ser a maior da América Latina naquela época. Então, era uma indústria extremamente importante. E as indústrias de alimentos também vieram por conta disso. Não só os frigoríficos, mas a Sambra, a Anaconda, no Jaguaré, e assim por diante, um punhado de indústrias que vieram, então, para poder beneficiar a produção que vinha do campo do interior paulista, Mato Grossense naquela época, depois do Triângulo Mineiro, Goiás, e assim por diante. Hoje, quer dizer, vocês percebem, então, esse eixo do rio Tietê, ele se estendeu até Mato Grosso, basicamente, né? Então, e esses trabalhadores foram usados, imigrantes, foram usados para construir as ferrovias também. Os túneis que vão para Santos, né? Porque esse produto todo da lavoura tinha que ser exportado por um porto, e o porto foi Santos. Então, Santos explodiu. A partir de 1900, mais ou menos, o porto de Santos então virou importantíssimo hoje, um dos principais aí do hemisfério sul. Mas justamente para isso, para poder fazer vazar desse interior, desse rico interior paulista, da beira do Tietê, né, com terras muito férteis, vazar essa produção de alimentos para poder abastecer países importantes. Então veja, quer dizer, eu estou dizendo isso tudo porque para mostrar para vocês o seguinte, que a importância que teve essa região de Osasco e a região de Presidente Altino, né, o bairro de Osasco naquela época, né, era um bairro de Osasco, a gente pertencia à capital, né? Só depois é que a gente lutou pela independência nos anos 60, 61 e conseguimos nos tornar independentes. Bom, então, quer dizer, companheiros como o Zé Ibrahim também fazem parte dessa história. O pai deles vindo da Armênia, vindo da Turquia. Naquela época houve um massacre dos armênios em 1917, né? E eles foram obrigados a emigrar do seu país. Metade da população foi morta pelos turcos. E eles vieram, então, foram morar em Presidente Altino, junto conosco, que éramos da colônia eslava, russa, né? E os russos, naquela época, tinham feito a Revolução de 17 e foram eles que impediram que o massacre turco sobre os armênios continuasse no país deles. Então, havia uma amizade muito, muito profunda entre os armênios e os russos, e muitos deles, inclusive, falavam russo. Era um negócio interessante, porque o Exército Vermelho, naquela época, foi quem invadiu a Armênia para poder expulsar os turcos de lá e estancar aquela mortandade toda que vinha sendo feita, né? Então, o Zé Ibrahim também nasceu desse mesmo caldo de cultura, né? O Zé Ibrahim morava de um lado da pracinha lá, principal do Presidente Altino, e ele morava do outro, e a gente brigava no campo de futebol, que aquilo era um terrão ali, né, que a gente batia bola, né? Bom, então, esse pessoal, quer dizer, grande parte desses imigrantes tinham raízes de comunistas. Eles tinham participado das revoluções todas, né? Na Alemanha, na Polônia, na Rússia, na Áustria, assim por diante. Então, eram pessoas que tinham migrado para cá por causa da miséria que estava lá, fome mesmo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E se instalaram aqui e eles, de certa forma, vamos usar uma palavra meio forte, mas inocularam o socialismo entre os trabalhadores brasileiros que estavam aqui, que não tinham tido contato com essas experiências, né? Bom, a partir daí, então, quer dizer, de uma decisão de concentração de capital aqui em Osasco, capital agrário e capital estrangeiro, nasceu uma importante região industrial e, portanto, nasceu um operariado que são vocês. Então, você veja os dois lados da moeda, quer dizer, ao mesmo tempo que o capital se prepara para fazer uma nova guerra, ele, ao mesmo tempo, é obrigado a criar empregos para o proletariado. E aí, então, quer dizer, o caldo de cultura está formado para que Osasco viesse a ser o que realmente se transformou. Só para lembrar um fato interessante, que a professora de História nossa, a Helena Pinhatari, nos lembrou, né? Quer dizer, na verdade, onde
onde estava a Cobrasma, onde está a Cobrasma ainda hoje, né, ali perto do prédio da administração, havia uma cooperativa que foi criada por operários italianos e franceses da Santa Marina. Santa Marina ficava lá, na região da Barra Funda, na avenida ainda Santa Marina, né? E eles fizeram uma greve que durou 40 dias, os patrões fecharam a fábrica e eles vieram a pé lá da Barra Funda para Osasco, foram abrigados por companheiros aqui e fundaram uma cooperativa onde seria a Cobrasma, né? O Roque trabalhou na Cobrasma, sabe da cooperativa, a importância que nós tivemos. Essa cooperativa deu nascimento à cooperativa da própria Cobrasma, dos empregados, onde a gente comprava alimento a preço de custo, né? Todos nós, né? Eu trabalhei na Braseixos, trabalhei na Cobrasma também, porque eram os mesmos donos, como o 38 falou, né? E eu vivia mais dentro da Cobrasma, ali, circulando por as condições. E era menor de idade ainda. Meus primos trabalhavam, meus tios, assim por diante. Meu pai trabalhou ali, né? Em 46, né? Montando vagões já, né? Bom, então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, que só para terminar o terceiro ponto, Roque, que eu acho que é fundamental, é que naquela época o movimento sindical, ele foi muito fortalecido por um fato que nós aprendemos com as revoluções na Europa, tanto a russa quanto a francesa, a italiana, na Espanha, na Guerra Civil da Espanha, que era a organização de comitês de fábrica, comissões de operários, comissões internas, tínhamos vários nomes, comitês de empresa e assim por diante, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós aprendemos, então, com os companheiros que vieram da Europa, é que a luta sindical e a luta partidária, ela tinha que se basear em organizações localizadas nas fábricas, né? Comissões de fábrica, como foi a da Cobrasma, né? Então, na década de 60, no começo dos anos 60, naquela época havia uma disputa muito forte que já se iniciava entre os companheiros que eram ligados à Igreja Católica, como o Roque, por exemplo, muitos de vocês talvez tenham sido, e nós que éramos comunistas do Partido Comunista do Brasil. Naquela época a gente era filiado ao Partido Comunista, né? E depois, com o passar do tempo, na luta do chão da fábrica, nós percebemos que essa disputa entre católicos e ateus era uma enorme de uma besteira, e nós tínhamos mais que estar juntos para poder constituir as comissões de fábrica e deixar de lado discussões aí que são mais etéreas, são mais de ideologia, assim por diante, né? Então, isso deu uma força enorme para o movimento operário, né? Por incrível que pareça, que nós organizamos essas comissões de fábrica, que o Roque há de se lembrar do Sérgio Zanardi, que era o companheiro que, de certa forma, tomou essa iniciativa. Ele encontrou grandes dificuldades dentro do próprio PCB, do próprio Partido Comunista, né, para poder fazer esse tipo de trabalho. Os sindicalistas nativos eram contra que a gente organizasse as comissões de fábrica, porque sentiam o receio de que isso pudesse ocupar o lugar dos sindicatos. E, na verdade, não. A gente descobriu que eram três instâncias de poder, três instâncias de representação operárias que eram fundamentais. Em primeiro lugar, as organizações de base das fábricas, as comissões de fábrica, né? Em segundo lugar, o sindicato, um papel específico que não se confundia necessariamente com o das comissões de fábrica. E, em terceiro lugar, a existência de um partido. Quer dizer, o que a gente percebeu também é o seguinte, que as comissões de fábrica, sem os sindicatos e sem o partido, elas não eram nada, elas perdiam o seu foco. E a mesma coisa, um partido que não fosse enraizado na classe operária, ele também ficava nas nuvens, ficava etéreo. E os sindicatos, de certa forma, também. Quer dizer, a tendência dos sindicatos era se burocratizar e as diretorias gostavam muito acabavam sentando na cadeira e gostando do trono, não queriam sair mais de lá, e não incentivavam mais aquilo que o 38 acabou de descrever, quer dizer, essa vontade, né, do chão da fábrica de falar, né, de ir para a Assembleia, de ter liberdade de dizer o que pensa e de reclamar a falta do leite para o soldador e assim por diante, né? Então, me parece que a diferença fundamental, Roque, só para terminar, entre o período atual que nós vivemos e aquele período, é que naquela época o nosso lastro principal era a organização de comissões de fábrica, tá certo? Com isso nós literalmente elegemos o sindicato
o Zé Ibrahim veio no bojo desse processo, mas não só o Zé Ibrahim, o Neto, o João Joaquim, o Groff, enfim, né? Todos aqueles que vocês já ouviram falar. E hoje a situação é muito diferente. Quer dizer, hoje você tem teletrabalho, você tem pessoas que ficam em casa, as pessoas estão amedrontadas, elas, né, sofreram muito naquela época, né? E o último lembrete, 3/8, que grande parte dos companheiros que perderam seus empregos aqui, que entraram na lista negra e não conseguiram mais arrumar nada aqui nas empresas de Osasco, né, foram para o ABC, tá certo? Então, o movimento metalúrgico do ABC nasceu muito lastreado, por exemplo, Joaquim Miranda, né? Que eu me lembro que trabalhou na ferramentaria da Volks, né? Eu estava na Espanha também. Então, grande parte daquele núcleo de Osasco que foi expulso daqui acabou se instalando em outros lugares e levando esse fermento da organização das comissões de fábrica para outros locais do país, inclusive no ABC. Então, grande parte do nascimento do PT, eu sei que tem vários companheiros aqui que são petistas, né? Grande parte do nascimento do PT se deu por conta dessa participação. O Zé Ibrahim foi um dos componentes desse grupo. Mas esse pessoal era meio, digamos assim, rejeitado pelos companheiros do ABC naquela época. Então, os metalúrgicos, a direção dos metalúrgicos do ABC, e o Lula incluído, né? Ele, de certa forma, não queria a presença dos osasquenses lá, porque os osasquenses eram muito combativos e tinham tido uma experiência de greve que se tornou exemplar, né, junto com o pessoal de Contagem em Minas Gerais. Né? Então, para terminar, Roque, quer dizer, o que eu digo para você é o seguinte, quer dizer, a história do PT, ela não nasceu em 78, ela nasceu muito antes disso, quando chegaram esses imigrantes aqui, quando as greves foram feitas em Osasco, e assim por diante. Quer dizer, a história não começa ontem, ela começa muito antes e é resultado de uma luta que se perpetua, como vocês estão, quer dizer, para mim é admirável ver um grupo num sábado de manhã, frio, chovendo, um grupo tão importante enquanto o de vocês, aqui discutindo essas questões, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Em seguida, o Roque, vou gravar. Você quer virar para o pessoal? Prefiro falar aí. Bom, gente, eu acho que o 3/8 já falou um pouco sobre a greve em si, né? O contexto da greve que foi feita pelo companheiro agora. Agora, tem acho que um outro aspecto importante que marca aquela conjuntura, que é a própria rebelião universal, praticamente, contra a sociedade que nós vivíamos. Enfim, as manifestações na França, Nanterre, como origem aí de todo um processo de manifestação, as manifestações no leste europeu contra, inclusive, o burocratismo daquela sociedade que se dizia socialista, certo? E aqui no Brasil, todo o movimento contra a ditadura, enfim, nós tínhamos tido em março o assassinato do companheiro estudante Edson Luiz lá no Rio, e a partir daí desencadeou todo um processo de manifestações. Tivemos em junho a manifestação dos 100 mil lá no Rio. Aqui em São Paulo, todas as mobilizações estudantis, inclusive aqui em Osasco, em março de 68, quando foi assassinado o companheiro Edson Luiz lá no Rio, nós tivemos uma manifestação no início. 10 dias depois tivemos outra manifestação que chegou até as 5 mil pessoas que vieram, universitários da USP, enfim, o Zé Dirceu que comandava a UE naquele momento, mas também junto com Catarina Meloni, que estava na Uni, enfim, foi todo um movimento então que veio para Osasco. Então foi nesse clima de ascensão mundial contra as sociedades em que vivíamos.
não só as sociedades capitalistas, como também as próprias sociedades denominadas socialistas, certo? Então, é nesse contexto que se dá a greve. No caso específico aqui de Osasco, então, da organização da greve, também teve antecedentes, certo? Enfim, antes de 64, tinha tido, como o Juvila falou agora, a experiência de um comitê de fábrica na Braseixos. Teve em 62, a partir da iniciativa principalmente da Frente Nacional do Trabalho, tendo o João Cândido na cabeça, inclusive, né, a formação do Grupo dos 10 na Cobrasma, que foi a origem da comissão de fábrica que veio se formalizar realmente em 1965, e aí já havendo uma disputa também entre os companheiros mais de origem da igreja, da JOC, da Frente Nacional do Trabalho, que era dirigida, inclusive, pelo companheiro Albertino, pelo Mário Carvalho de Jesus, um grupo de advogados de origem cristã também, né? E o que era denominado aí do grupo de esquerda, onde estávamos Barreto, Ibrahim, eu, Neto, e vários, o Neto Manuel Dias do Nascimento, não o Neto atual, certo? Enfim, que já estávamos também em 67 vinculados ao grupo dos ex-sargentos, a Polop, ao Molipo, a Colina, que eram grupos dissidentes de várias organizações que estávamos nos organizando em função da resistência à ditadura e já vendo a necessidade, na nossa visão na época, da luta armada para enfrentar o exército burguês, a necessidade, então, de construirmos o exército do proletariado, porque, enfim, toda aquela visão que a esquerda revolucionária tinha naquele momento, e é nesse contexto e nessas condições que se organiza efetivamente a greve na Cobrasma, mas que o movimento era mais amplo. O movimento sindical anti-arroxo, o MIA, foi organizado lá atrás, organizou várias manifestações em vários sindicatos, organizou o 1º de maio, onde no 1º de maio o Joaquinzão, outros dirigentes sindicais que estavam na liderança do MIA também, foram ao governador Abreu Sodré pedir autorização para a realização do ato na Praça da Sé. E o governador falou que sim, e que foi convidado então para estar presente, e falou que, como primeiro trabalhador do Estado, estaria na praça naquele dia. Nós, da oposição, enfim, começamos a organizar então como seria isso. E decidimos, enfim, teve várias propostas, inclusive, de fazermos ato aqui em Osasco, em Santo André, para esvaziar a Praça da Sé, porque não aceitávamos o governador. Porém, decidimos, prevaleceu a posição que nós defendíamos, ir para o 1º de maio e lá organizarmos a toma do palanque, expulsar o governador, expulsar os pelegos de lá, que tinha convidado o governador, e realizar uma manifestação autêntica dos trabalhadores. Fizemos isso, tomamos o palanque na Praça da Sé, o governador levou até uma pedradinha na cabeça e foi se esconder na catedral, né? E nós fizemos, alguns companheiros falaram, saímos em passeata, fomos até a Praça da República, e veja, aí, pela primeira vez, aqui no Brasil, houve, para uma massa bastante grande de pessoas, um número bastante grande de pessoas que estava aí na Praça da República nesse momento, a fala do José Campos Barreto, que foi a primeira vez que eu vi, na luta contra a ditadura, alguém para um público amplo chamar para a organização da luta armada, que era só a luta armada que conseguiria derrotar aquela ditadura, que eles tinham o exército que defendia eles, nós tínhamos que criar o nosso exército para vencermos aquela luta. Foi o discurso de encerramento, praticamente, da manifestação do 1º de maio, em 68, na Praça da República, feito pelo Barreto. Bom, então é esse contexto
que a gente chega na greve aqui em 68, que teve as características todas que já foram faladas, inclusive aqui, certo? Enfim, nós tínhamos um plano de como organizar esse movimento. Primeiro pararia a Cobrasma, às 15 para as 9 da manhã do dia 16, ao meio-dia pararia a Barreto Keller, que ficava próximo da Granada, aí parou Barreto Keller e Granada, foram em passeata para o sindicato. Às 2 da tarde, que era a hora de troca de turno, na Lona Flex, onde estava o Manuel Dias do Nascimento como principal liderança lá dentro, a Lona Flex também seria ocupada pelos trabalhadores, como foi às 9 da manhã a Cobrasma, e no dia seguinte, de manhã, pararia Bromoveri e Braseixos. Nós tínhamos tanta confiança na organização e que aconteceria aquilo que a gente estava programando, que 3 dias antes, conversando com o Zé Dirceu, que era o presidente da UE, como que os estudantes poderiam ser solidários ao movimento. E aí, o Zé Dirceu, decidimos lá, o Zé Dirceu falou, bom, então eu vou convocar uma assembleia universitária para o dia 16 à noite, e aí a gente discute a questão da greve e organiza grupos para fazer panfletagem nas portas de fábricas em São Paulo e no ABC, chamando solidariedade à greve de Osasco. Só que na época, rodar panfleto era com mimeógrafo, certo? E aí exigiria um bom tempo para poder rodar uma boa quantidade de panfleto. Então o Zé falou, olha, Roque, a gente só consegue fazer isso se você me entregar o texto do panfleto com 3 dias de antecedência. Tudo bem, chegamos aqui em Osasco, conversamos, eu e o Espinosa sentamos e elaboramos o panfleto. Ontem, 15 para as 9 da manhã, um toque extra da sirene da Cobrasma decretou a ocupação da fábrica, etc. Ao meio-dia parou tal, às 2 horas foi ocupado isto, greve em Osasco, solidariedade e tal e tal. Elaboramos isso com 3 dias de antecedência. Até a noite do primeiro dia, aconteceu assim. Mas daí chegou a repressão, houve primeiro a desocupação da Lona Flex, porque era o batalhão que vinha ali do Butantã, certo? Desocupou a Lona Flex e depois veio para a Cobrasma, teve todo o enfrentamento lá na Cobrasma, a coisa toda, né? E no dia seguinte, mesmo assim, a cidade amanheceu ocupada, porém, a Bromoveri parou às 8h30 da manhã, saímos em passeata de lá para ir até o sindicato. A Braseixos parou também. Os companheiros foram se reunir em várias igrejas e outros locais que tinha aqui, mas se mantiveram unidos, organizados, certo? Enfim, e aí foi o grande dia, que começou a coisa mais pesada realmente da repressão, e à noite houve a ocupação do sindicato. Eu não estava na diretoria do sindicato, mas como o sindicato não estava se colocando abertamente como organizador da greve, então essa última assembleia lá no sindicato fui eu que presidi, e a gente decidiu que, havendo a desocupação do sindicato, no dia seguinte a gente se reunia aqui na Igreja Matriz, que também já tinha sido oferecida para nós. Assim aconteceu, o sindicato foi desocupado já de madrugada, e muitos companheiros foram presos, levados aqui para a delegacia da Rua Marechal Rondon, ali, né? E outros foram para a Igreja da Matriz, na manhã do terceiro dia. Lá a polícia chegou, prendeu todo mundo. Eu, inclusive, fui preso lá na igreja nesse dia. Aí é interessante que um dos companheiros, a principal liderança que estava lá e que não foi presa, foi o nosso companheiro querido João Joaquim, que só não foi preso porque conseguiu se esconder dentro do confessionário lá e ficou escondidinho lá dentro do confessionário, e a polícia não pegou ele, né? Bom, eu acho que não dá para falar muito tempo mais, teria muito mais coisas para dizer, mas eu acho que o fundamental aí de todo o movimento que emergiu naquele movimento, juntamente com o que já foi falado aqui, tem essas características, certo? Obrigado.
Alguém aqui tem uma Pajero branca que está parada na frente do bar? Comercial. Bom, gente, bom dia a todos presentes, né? Mais uma vez agradecer o convite. Eu escrevi aqui algumas coisinhas, mas diante de tanta história, Ratinho, Joel, meu companheiro, espero todos, é difícil você colocar no papel aqui e você falar de uma forma coordenada, entendeu? Uma forma mecânica, porque a gente é muito grato, e vou tirar até o papel, o Spinoza dava essas aulas de história direto, principalmente na Frente Brasil Popular. Agradecer aos sindicatos metalúrgicos, pessoa aqui do presidente Gilberto Amazan, porque nunca deixa morrer essa história de Osasco. Então, para nós, dos comerciários, que é uma categoria jovem, nossa categoria em média de 23 anos, né, eles precisam ter esse conhecimento da greve de 68, o que foi a greve, o depoimento dele aqui é emocionante. Eu já vi outros depoimentos do saudoso Spinoza, da repressão. Eu já vi depoimentos com o companheiros da Unaflex, que a polícia invadiu lá para bater, que eles fecharam com as mesas, as portas, com medo da polícia entrar. Então, assim, é uma coisa assim que arrepia. E quando vocês conseguem, viu, Ratinho e pessoal do metalúrgico, deixar essa história permanente e não esquecer dessas pessoas que fizeram essa luta, não deixar jamais, a gente consegue passar isso para os jovens hoje. Eu acabei de ouvir aqui, companheiros não conseguiram ficar em Osasco, correram para o ABC, e aí eu vou lá, o Sindicato Metalúrgico do ABC, mas a origem, se você fazer, foi Osasco a greve de 68. Eu ouvi companheiros de Contagem, eu tive a honra de ser convidado, acho que o único naquela época, para ir numa audiência pública lá em Brasília, para conhecer as pessoas de Contagem, para escutar também depoimentos das pessoas de Contagem. Então, o que a gente tem dos comerciários? A gente se assimila esse conteúdo e explica para a nossa categoria a origem, por que os direitos estão aí, porque a gente tem esses direitos, como foi conseguido esses direitos, porque tem uma convenção coletiva. Porque hoje está muito fácil na questão do teletrabalho, na questão do governo em si, né? Passou um pouco de dificuldade, mas nós superamos, mas nada se compara à época da ditadura. A época que você fizesse uma greve, você era pressionado na base da porrada, e aí muitas pessoas perderam a vida, outros fugiram, outros ficaram com sequelas e outros ficaram com traumas. Então nós, dos comerciários de Osasco, em nome da nossa direção, agradecemos muito a todos presentes aqui, realmente aos sindicatos metalúrgicos, para jamais deixar de perder essa memória, e fica um exemplo para todos os sindicatos de luta, né, preservar essa memória e fazer mais eventos desse tipo para contar, porque hoje eu já saio com muito conteúdo seu, daqui eu já tenho conteúdo demais, toda hora a gente conversa, o Spinoza que nos deixou também muito conteúdo, o próprio Noel, que é da nossa diretoria, que era da Unaflex, né? Então eu saio com esse conteúdo e fico muito emocionado. E hoje aqui não é um debate, hoje isso aqui é praticamente uma aula, é uma formação para nós que estamos na luta no dia a dia. Muito obrigado. Se apresenta. Bom dia a todas as companheiras e companheiros. Eu sou Givanildo, sou um dos membros aqui da direção do Sindicato Químicos Unificados, e como sempre é uma satisfação poder estar fazendo parte dessa roda de conversa. Ouvindo aí os nossos camaradas que nos antecederam, a gente vai tendo aí a dimensão da importância da luta, né? Da resistência, e que essa luta e essa resistência, ela não foi em vão, né? Preciso que os camaradas saibam disso. Essa batalha, esse bom combate feito no passado, permitiu e continua permitindo que hoje a gente esteja aqui juntos para dar continuidade nessa caminhada que está permeada de desafios aí, não só em relação ao que aconteceu no passado, mas o que a gente tem como desafio aí pela frente.
Nesse sentido, queria aproveitar aqui a reflexão para fazer um gancho aí, né? Pegar um gancho na fala dos companheiros. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que servem para a gente fazer essa fala. Então, uma das coisas que o companheiro Laurindo falou, ele falou de um caldo de cultura, né? Realmente, como destacou aqui o companheiro Edson, uma aula de história, né? Uma memória viva. Parabéns para todo mundo aí, a figura do companheiro Laurindo, o companheiro 3/8, o Roque. Então, isso nos ajuda a pensar o momento que a gente está vivendo, né? Porque, ouvindo vocês, a gente fica falando, bom, se teve um momento anterior, porque a greve de 68 ela é um momento, ela é um marco histórico, mas é preciso entender o que permeou, o que aconteceu para chegar naquilo ali. Né? Qual foi a caminhada anterior que foi feita, né? Porque senão a gente não entende o que aconteceu, o momento histórico, a importância do momento histórico e o que essa luta traz de lição para nós. Porque, como a gente costuma dizer, a luta continua e precisa continuar. Então, aí, ouvindo as falas, eu tinha destacado algumas coisas aqui que eu acho importante falar para vocês. Então, uma das coisas que eu acho importante é a gente falar da direção do movimento, né? O companheiro falou ali, na época das organizações, a comissão de fábrica, o sindicato, o partido. Hoje, a gente sabe que as direções estão bastante pulverizadas, né? Eu imagino, por exemplo, que a quantidade de partidos que tinha naquela época não é a quantidade que tem hoje. Quantidade de movimento. Antigamente, a gente nem ouvia falar em organização não governamental. Nem existia esse termo na época, né? Então, talvez um conjunto de direções mais concentrado. Então, importante para qualquer luta, qualquer confronto, é também a direção de um movimento. O que a direção pensa? Hoje a gente está muito mais dividido, muito mais pulverizado. Então, acho que esse histórico e essa história serve também como parâmetro para a gente pensar como é que a gente vai avançar. Porque naquela época houve avanços. A greve de 68, ela é um momento histórico e ela é simbólica para o processo de avanço da resistência e para o processo que vem depois, a derrocada da ditadura militar, por exemplo. Então, o que a gente precisa pensar? Então, direção, na minha opinião, tem um papel fundamental. Outra coisa é o processo de organização, de mobilização. A gente fala muito hoje, né, vulgarmente, mobilização, organização. Ele falou, por exemplo, que em grande medida aqueles lutadores daquela época são pessoas que adviram de lá das revoluções. Né? Deu exemplo da Revolução Russa e outros momentos de confronto e de guerra que serviu para a formação daqueles lutadores que estavam concentrados aqui na época. Outra coisa importante para destacar aqui é o perfil dos lutadores, né? Pouco antes de entrar aqui na conversa, na roda de conversa, eu estava lendo alguns artigos ali na internet e vou falar um termo aqui que nem todos eles eu conheço, mas a gente escuta falar muito em geração X, Y, Z e um tal de Baby Boomer, né? São gerações. Hoje, por exemplo, nós aqui que somos dirigentes, eu sou um dos membros da direção do Sindicato Químicos Unificados, e tem trabalhador que você vai conversar com ele na fábrica, que são aí dessas denominações aí de letras aí, que nunca ouviu falar em greve, que dirá em revolução. E é esse público que a gente está organizando e dialogando nas fábricas, né? Então, será que é possível hoje a gente reeditar uma greve de 68 em alguma categoria, ou na sociedade? Porque ele falou uma das coisas que o companheiro falou ali muito importante, na fala do Zequinha, que quando ele faz aquele discurso, não foi o Roque que falou, quando o Zequinha faz o discurso, ele passa a dialogar não só com a categoria, mas ele começa a dialogar com a comunidade local. Porque às vezes uma greve, para ela ser exitosa, você não pode ficar dialogando só com o pessoal da fábrica. Dependendo da dimensão e da expansão da greve, você tem que dialogar, porque é preciso o apoio da comunidade local. Então ele destacou uma fala importante, que hoje, muitas vezes, a gente quer se dar o luxo de ficar fazendo a luta só ali na nossa bolha, né? Então, eu acho que o dirigente sindical acha que vai resolver só na categoria, ou o cara que está no partido acha que vai resolver só com o partido, ou que está na sua organização. Eu chamo isso hoje, o que a gente costuma dizer como desafio, que é a unidade dos movimentos e dos lutadores. Aliás, diga-se de passagem, unidade que foi fundamental, inclusive hoje, para a gente derrotar, pelo menos momentaneamente, o avanço do fascismo no Brasil na figura do bolsonarismo. Porque, querendo ou não, houve um processo interessante, inclusive com setores, né, que
e em determinado momento você não pode contar. Houve sim uma unidade muito interessante que antecedeu esse processo da eleição agora, que de novo reconduziu ao Lula ao terceiro mandato. Talvez se não fosse isso, hoje a gente estava de novo sendo governado pelo Bolsonaro. Então eu acho que isso é uma questão importante. E para ir fechando aqui, também fatores que a gente pode chamar de fatores culturais, ideológicos, dos costumes. Por exemplo, eu acredito que se a gente for fazer um recorte histórico agora, hoje, por exemplo, você tem uma configuração de movimentos, por exemplo, ligados à igreja, a religiões, que também é bastante significativa, é muito mais substancial do que a gente viveu, com certeza, na década de 68. Ele perfilou um pouco ali qual que era o perfil dos lutadores. Falou do pessoal que é vindo da igreja e o pessoal que era do rescaldo lá das revoluções, o pessoal que tinha um discurso mais pragmático, talvez não pautado em grande medida por uma pauta religiosa. Então, acho que esse contexto é uma coisa importante para a gente levar em conta. E, por fim, as condições subjetivas e objetivas, como já dizia o velho Bom Marx, né? Que também eu acredito que a gente precisa levar em conta. Então, para mim, hoje, aqui já finalizando a minha fala para passar aí para os companheiros, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, como disse o companheiro, né? Não pode deixar morrer essa memória, como bem aqui destacado, mas a gente não pode ficar só na memória e na reflexão. É preciso ver como é que essa memória, como é que essa luta do passado pode servir de exemplo e a gente fazer a lição de casa, fazer a crítica e a autocrítica e ver como é que a gente pode fazer jus a essa memória, a essa luta do passado, esses lutadores, muitos que tombaram, mas muitos que estão aqui, para que a gente não deixe apagar essa memória, mas também não deixe apagar essa luta, porque, como diz o velho bom ditado, a velha e boa frase, a luta continua, companheiros. Isso. Bom dia, gente. Peço desculpas aí, mas professor sentado para falar fica difícil. Você! Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Sou o professor Renato. Faço parte da direção do SINCO e também da APUESP. Mas estou falando em nome do SINCO Osasco. É interessante, gente, porque assim, algum tempo atrás eu conversei, conversei com o Ibra, né? Zé Ibrahim, lá atrás, também com Neno Zamorina, né? E com o João Joaquim constantemente, né? E conversa também com a população. Aí tem algumas coisas interessantes para a gente destacar. Naquele momento, quando acontece, né, a greve da Cobrasma, grande parte da população não tinha ciência realmente do que estava acontecendo. A população não tinha ciência da importância do movimento que estava acontecendo. Aliás, não tinham nem ciência, muitas vezes, que estavam realmente indo contra um sistema existente no país naquele período. Então, é interessante porque com essas pessoas que faziam parte, que fizeram parte do movimento, na verdade, era a vanguarda, né, de todo o movimento daquele período. E a partir da greve aqui, da Cobrasma, né, inclusive com a formação, né, da Comissão dos 10, etc., e pelo que eu estava conversando com o João Joaquim, inclusive a direção do sindicato, né, quando perdeu, né, que outros assumiram o sindicato, que começou então toda essa movimentação. Mas lembrando também que isso tudo vem lá do governo de Getúlio Vargas, né, onde ele indica os presidentes dos sindicatos e etc. E esses presidentes representavam, na verdade, o próprio Estado. Então aqui também foi uma ruptura nesse sentido, né? Aqui também o sindicato, no caso, quando foi tomado, no caso, aspas, né, gente, tomado, que foi um processo democrático e etc., que se chegou realmente, né, ao que a gente chama de, na direção do sindicato, que a partir daí começa realmente a fazer toda essa articulação pelo movimento, é uma ruptura do sistema, é uma ruptura daquilo tudo. E aqui, no caso, né, que pelo que eu conversei com o Zé Ibrahim na época, etc., tivemos inclusive parte interromperam, né, a passagem aqui no 18 com caminhões, carroças, etc.,
para que as tropas não chegassem até a Cobrasma. E da mesma forma, lá na Vila Yara, né, onde hoje é Vila Yara, que na época, né, não fazia parte ainda do Jaguaré, que era São Paulo na época, né? Então, todo esse movimento que acontece é assim, extremamente importante para Osasco, importante para o país, porque a partir daqui surge também em Contagem, depois realmente 10 anos depois, foi exatamente 10 anos, como foi falado, no ABC também, né, em 68, depois de 78, né, que surge todo esse movimento, então, lá no ABC, então, tudo é um reflexo, no caso, das ações que aconteceram aqui, das lutas, no caso, aqui na cidade de Osasco. E é interessante que a gente começa a pensar a respeito, né, das questões que hoje nós vivenciamos, né? E aí a gente coloca um paralelo aí, né? Então, para que a gente verifique realmente, né, como essas questões desses movimentos, né, reflete também hoje na sociedade, né? Então, e como disseram, hoje realmente é muito difícil fazer com que algumas pessoas que não têm nem ideia, né, que foi o regime militar, né, que acabou apoiando aí alguns candidatos, né, de direita e extrema-direita, porque não tem a mínima noção realmente do que aconteceu e como foi a questão do militar no país como um todo. Então, ao mesmo tempo que a gente nós temos, no caso, que realmente recontar, como disse o camarada aqui, recontar essa história, essa passagem, replicar novamente, para que as novas gerações tenham, no mínimo, ciência da importância disso tudo que aconteceu em Osasco e reflete também hoje no nosso dia a dia. E se a gente parar e pensar, o problema é muito mais sério hoje do que lá, porque naquele momento sabíamos pelo menos, né, como e quem estaríamos enfrentando, né? E hoje essa questão é muito mais complicada, né, para a gente ter realmente o foco, né, como e de que maneira fazer para conseguir contornar essa situação. É isso, gente. Só não queria ser o primeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ana Lima, hoje estou na diretoria executiva estadual da PUESP e fico muito feliz que a PUESP esteja aqui enquanto sindicato, porque até 2017, no Fora Temer, a gente tinha uma dificuldade muito grande de inserção na pauta sindical da cidade. Cada vez que a gente ia para uma reunião, as pessoas olhavam para nós como se o professor não fosse trabalhador. Então, para quem não sabe, a PUESP é o sindicato dos professores da rede estadual de São Paulo. E é o sindicato que precisa da participação de todos e de todas, porque cada vez que a qualidade de trabalho de um professor da rede estadual é alcançada, a educação pública do estado de São Paulo é melhorada. Então, é um sindicato que a gente fala que faz parte do contexto da vida de todo trabalhador e trabalhadora, mesmo que não seja da categoria. Acho importante também relembrar a minha própria história. Eu sou filho de Cinearte. Então, eu sou do momento da greve, eu nasci em 77, sou filha de Cinearte de 89 para frente, mas tive a sorte de ser aluna de Marta Rovai. Então, tive a sorte de ser aluna no colégio, no ginásio, de alguém que discutiu a greve, que estudou a greve e que fazia questão de levar para a sala de aula a história de Osasco e a importância da história de Osasco e do sindicalismo de Osasco da greve de 68 dentro de uma pauta nacional. E tem muito osasquense hoje, até mesmo de esquerda, que não sabe a importância de Osasco dentro do cenário nacional. Olha para a greve de Contagem e fala, é a greve de Contagem, porque Contagem... Pô, mas aqui também a gente tem uma história a ser contada e relembrada. E a gente precisa relembrar essa história, inclusive para os mais novos que estão aqui, porque por um triz a gente podia não estar aqui hoje. Por um risquinho de número para lá, salve o Nordeste,
Ou a gente podia estar aqui hoje com a porta trancada, tendo que ter uma identificação para entrar com medo de entrar algum fascista aqui e sair quebrando tudo. Então, a gente tem que resgatar a história para que a gente possa ocupar esse espaço e caminhar junto com os trabalhadores e trabalhadoras para alcançar um espaço maior. Dito isso, eu também queria fazer uma provocação. Que cada líder sindical que está aqui, inclusive o meu sindicato também, né, que é um sindicato majoritariamente feminino, mas hoje dirigido por homens, onde estão as mulheres trabalhadoras? Onde estão as mulheres nos sindicatos? Por que as mulheres nos sindicatos não estão com os microfones nas mãos? Porque cada vez que a gente tem que falar, a gente tem que lutar e bater o pé. Porque foram as mulheres em 2018 que saíram às ruas no Ele Não e ocuparam as ruas para debater que a gente estava à porta de um governo neofascista que ficou provado durante a pandemia. E a Marta tem um livro que chama A Greve no Masculino e no Feminino. E ela vai resgatar nesse livro a história das mulheres na greve. E ela vai contar a história das mulheres na greve em 3 momentos. O anterior, onde muitas mulheres viam suas cozinhas, suas igrejas, suas histórias invadidas por pessoas que elas não conheciam e que elas não entendiam muito bem o que estava acontecendo. O relato do livro trata muito das mulheres dizendo que entendiam que seus companheiros, seus pais, seus irmãos eram pessoas de esquerda, mas entendiam que pessoas de esquerda eram quem queria debater um mundo melhor, quem queria debater contra a desigualdade, mas não sabia. Essas mesmas mulheres, depois da greve, no outro dia estavam no DOPS, atrás dos seus irmãos, atrás dos seus maridos e atrás dos seus pais. Tiveram suas casas invadidas, e está aqui relatado. Por isso que eu fiz questão de trazer o livro, porque depois, se alguém quiser olhar, e acho que é uma leitura importante de forma conjunta. Elas estavam no DOPS, mulheres que até um dia anterior não sabiam o que estava acontecendo, no outro dia elas estavam na porta do DOPS, na porta da polícia do exército, querendo buscar os seus companheiros. Mulheres que não entendiam o que estava acontecendo, no outro dia sabiam que seus companheiros de igreja que trabalhavam na Cobrasma estavam desaparecidos. Então a gente precisa fazer que os espaços sejam ocupados pelas mulheres. Não basta a gente fazer um debate onde a gente coloque a mulher numa situação de que agora vai. A gente precisa que no chão dos nossos sindicatos a gente forme as nossas companheiras. Porque a mulher tem que estar na linha de frente também. Isso aqui não é uma disputa entre homens e mulheres. É uma disputa por uma igualdade social. Porque senão, se a gente não caminhar, toda hora que a gente tem um problema de crise, a mulher vai lá e toma frente. Toma frente no Ele Não, toma frente no movimento pela carestia, toma frente debatendo as ocupações, que são as cozinhas solidárias dirigidas pelas mulheres. Mas a gente precisa que essas mulheres sejam liderança também. A gente precisa que nesse momento de praticamente redemocratização, não é oficial, mas a gente teve a beira de perder o passo, que a gente insira esse debate dentro dos nossos sindicatos, das nossas lideranças, dos lugares aonde a gente está ocupando. Toda vez que a gente chegar num lugar que não tem mulher, a gente tem que parar e pensar, por que não tem mulher? O que está acontecendo? O que está faltando, companheira, para que você pegue o microfone e fale? O que está faltando, companheira, para que você venha para a reunião? Porque muitas vezes uma coisa básica que a gente não pensa numa reunião é que você precisa de uma creche. Porque as mulheres nessa sociedade patriarcal e machista ainda são responsáveis pelos espaços de cuidado com os filhos e com a casa. Então muitas companheiras não conseguem sair de manhã para vir para uma reunião porque não tem com quem deixar os seus filhos nos finais de semana. Fora isso, eu queria fazer uma saudação aos mais jovens que estão aqui presentes, as crianças e os adolescentes que estão aqui presentes. É muito importante que vocês estejam aqui.
É muito importante que hoje vocês escutem os que vieram antes e talvez não tenham uma compreensão da magnitude do que é estar sentado ao lado destes. Mas com certeza a gente só está aqui porque estes vieram antes. A gente só tem as portas abertas porque tem uma geração que veio antes. A gente só tem as portas abertas, talvez eu só tenha a porta aberta, porque houve uma greve de 68 e eu ouvi essa história contada pela minha professora na sala de aula. E talvez a partir dali a minha formação política se inicie. Então, que os mais novos se sintam inseridos nesse processo. E que saibam que por mais que quando vocês estiverem no mercado de trabalho digam a vocês que o sindicato não vale nada, na hora que o pau torna, o sindicato vai te defender. Portanto, se filie ao seu sindicato. E se ele não for grande coisa, vá lá e faça a luta para que ele se torne um papel político, um movimento político, se insira nele. Não basta a gente dizer que o sindicato não vale nada e ficar do lado de fora. Eu preciso estar lá para fazer a transformação. Eu tinha separado alguns relatos que tem nesse livro, mas dado ao tempo e ao tamanho e a quantidade de pessoas que tem aqui, eu não vou ler os relatos das mulheres. Mas eu queria ler o prefácio do livro, porque eu acho que ele diz muito do significado de cada mulher que um dia estava em casa, vendo a sua cozinha ocupada, e no outro dia, como tem relato no livro, estava vendo o militar ocupando a sua casa, esperando o seu marido voltar. Inclusive, tem relato de 2 mulheres aqui que tiveram filhos durante o momento que seus companheiros estavam presos e que foram expostas pela equipe de saúde do hospital porque o seu marido não estava lá. Então, eu queria encerrar lendo o prefácio e depois, se alguém quiser dar uma olhada no livro, eu recomendo. O professor adora recomendar livro, né? Só um pouquinho que a gente chegou àquele momento da vida que tem que colocar o óculos para ler de perto. O momento da idade é complicado, né? Iracema. Quando Dilma foi eleita, senti uma emoção enorme. Lavei a alma. Era como se eu estivesse lá, desfilando com uma mulher. Iracema, apenas. Mulher sem direito ao sobrenome, como ela mesma se apresentou em nossa primeira entrevista. Iracema, anagrama de América, identidade de dominação e de resistência. A mulher que fala com os olhos azuis, brilhantes e lacrimejantes, de forma pausada e tom baixo, carrega, sem saber, a memória compartilhada e representativa de tantas vidas semelhantes, sua comunidade de destino e afeto. No Brasil e na América, a trajetória dos chamados anônimos. Anônimos não existem nas sombras das ditaduras. Durante a leitura de sua entrevista, quando do nosso último encontro, Iracema comentou de forma diferente, com as palavras acima. Pediu, com os olhos altivos e firmes, que elas completassem sua narrativa. Partilhei o pedido de Iracema para apresentar o tema do meu estudo. Suas colocações são emblemáticas para a compreensão de que o passado, aquilo que entendemos como antes, está inteiramente vivo naquilo que somos e dizemos. Este trabalho é sobre memória, tempo vivo, texto aberto, constantemente inacabado, recriado, esgarçado. Memória ou memórias sobre a condição de mulher, também de ser homem, em contexto de opressão durante a ditadura civil-militar brasileira. As palavras de Iracema nos remetem, no primeiro instante, à singularidade, à suposta pequenez, para depois nos mostrar o quão coletivamente sua memória está entrelaçada não só pelo sofrimento, mas pela potencialidade, pela ucronia e pelo desejo. Sua narrativa é marcada pelo olhar feminino, diante de 2 formas de opressão intercruzadas, o regime autoritário e os homens autoritários. Filha de camponeses, cozinheira, mãe, irmã de 2 trabalhadores estudantes e grevistas, eles presos e torturados, um morto, outro exilado. Iracema conheceu o quase anonimato, a dificuldade financeira, a prisão, a tortura, o exílio, a morte e a perda. Oprimida por ser mulher, resiliente por ser mulher. Como Antígona, tirou da adversidade sua força,
enfrentou o poder, enterrou seu irmão morto. Imagina-se ali como a presidenta Dilma, diante do nosso presente ficado e inacabado, com dignidade. Ela é a síntese desse trabalho. E eu gostaria de, com esse termo, homenagear também a mãe do Aldo, nosso companheiro de Recife dos rodoviários, que rodou o vídeo dela ontem, quando ele foi liberado da prisão. Foi a primeira mulher que estava lá na porta, abraçando o filho dela e dizendo que ela tem medo, mas que ela tem muito orgulho daquele filho lutador. Obrigada. Iracema, que ela se referiu, é minha irmã, que enfrentou toda aquela dificuldade, e meu irmão, que morreu nas torturas, eu fui torturado durante 10 dias, mas acho que quem mais sofreu na família, depois de meu irmão que morreu, foi ela. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, receber esse convite do Roxo para participar aqui desse bate-papo, dessa aula, como foi dito aqui, né? Ouvir o Laurindo, ouvir o Roxo e me emocionar aqui com o Toninho 3/8, né? Um grande parceiro, que fez a gente chorar junto aqui com o depoimento dele. A gente acaba se transportando para aquela época, né? Pelo menos eu me senti assim no relato dele aqui, e foi muito emocionante. Eu sou Joel, da Sabesp, sou do Sintaema, como foi dito aqui, Sindicato dos Trabalhadores, Água e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Não vou ser repetitivo aqui com tudo que foi dito, né, pela história que foi contada aqui, que a gente já conhece aí de leituras, mas, como eu disse, é muito mais emocionante a gente estar presente, ouvindo quem teve presente naquela época de 68, nessa greve histórica, que serve de exemplo para todos nós, de todos os sindicatos do Brasil afora, e de fora também, né, de fora do país. A gente, como foi dito aqui pela Ana e por muitos, a gente teve há poucos passos de continuar num sistema que podia ser mais sombrio do que já foi há os 4 últimos anos. Mas, com a luta de todos, com a garra de todos, nós conseguimos vencer parte do fascismo. Não vencemos para sempre, não. A gente está aí com uma dificuldade muito grande, até porque Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vive esses momentos ainda sombrios. Aqui, falando um pouco aqui de São Paulo, é importante a gente discutir as lutas anteriores, como essa de 68, para a gente tirar estratégia para o futuro, porque o presente para o futuro, porque o que a gente está vivendo, principalmente falando aqui do estado de São Paulo, é um ataque de um governador que não conhece o nosso estado e que vem no sistema de privatizar tudo. Não fez nada nesses últimos 6 meses, nesses primeiros 6 meses de governo. A única coisa dele é privatizar, privatizar e privatizar. A gente está vendo a luta aí da CPTM, do metrô e principalmente lá da Sabesp, onde a gente está enfrentando esse governo, visitando os 375 municípios que a Sabesp opera na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para a gente evitar essa privatização, que vai ser um caos para o estado. Vai ser um caos, porque a água não vai chegar, o serviço não vai chegar para aqueles que mais necessitam, que é a ponta, que é a periferia, que é o povo pobre que mais precisa. Então a gente está nessa luta, estamos junto com os metroviários, estamos numa parceria, a gente está unido nessa luta e vamos seguir em frente para evitar todo esse caos que vai ser o nosso estado, caso isso venha acontecer. Vocês devem estar acompanhando por aí como está sendo feito essa questão, a toque de caixa, desde a época da eleição. O governador, que eu evito até falar o nome dele, vem falando em privatizar a Sabesp. O assunto dele foi só esse. Hoje era para a gente estar discutindo o investimento na área de saneamento.
Era isso que era para a gente estar discutindo. Desde 1996, o governo do Estado não investe um centavo na Sabesp, para a melhoria do sistema de meio ambiente da Sabesp. Pelo contrário, a Sabesp repassa 25% do seu lucro para o governo do Estado aplicar em outras áreas. Então, não tem motivo para estar privatizando a Sabesp. E com essa história que está aqui, a gente leva conhecimento lá para o nosso sindicato para dizer que a luta desses trabalhadores de 68 vai servir como exemplo para que a gente siga em frente, porque a gente siga lutando e, como foi dito aqui, a luta é eterna, a luta não vai terminar nunca e a gente vai seguir na luta. Obrigado a todos, muito obrigado aí pela participação e obrigado principalmente a vocês que fizeram a história não só de Osasco, mas do Brasil como um todo. Grande abraço. Aventurina Adu Unifesp. Obrigado pelo convite, Roxo. Obrigado por não me deixar o último também, eu estava ficando preocupado. Falar em primeiro é ruim e em último também. Vou ficar... Por isso que passou por aqui, eu já caí. Vai esgotando. Também agradecer a todos, principalmente da velha guarda. Né? Eu sou novo em Osasco, eu moro no município, mas estou aqui por conta da Unifesp. Eu entrei na Unifesp em 2014. É um campus novo. A universidade ela é ainda hoje 60% da área da saúde, principalmente juntando aquela parte da Vila Clementino mais a Baixada Santista. Na Baixada Santista é um Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp. E aqui é a Escola das Ciências Sociais Aplicadas, né? Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. O sindicato da Unifesp ele nasceu como um sindicato dos professores da Escola Paulista de Medicina. E ele quase acabou. A Unifesp cresceu, chegou uma hora que aqueles professores da Escola Paulista de Medicina não se identificavam mais com o sindicato, porque ele era um sindicato de uma universidade diferente da universidade deles. E aí ele foi reconstruído, principalmente por professores de Osasco. Então, os últimos 4 mandatos foram professores de Osasco. E o próximo será também mais um professor de Osasco, o professor Alberto Randi. Um desses ex-presidentes, inclusive, veio morar em Barueri, morou em Carapicuíba, está morando em Barueri, e logo veio morar em Osasco. Então, digamos que Osasco, o sindicato foi reconstruído a partir daqueles que estão olhando para como que nós vamos discutir na universidade. E tem uma dificuldade, uma base territorial. Então, algumas contradições, por exemplo, na pandemia, para a gente fazer uma assembleia com professores da Unifesp era uma dificuldade muito grande. Por conta da pandemia, agora as assembleias são ou híbridas ou remotas, e aí nós conseguimos fazer assembleias com 100 professores. Isso para dizer que, como o Roxo colocou ontem e hoje, a gente vive uma situação complexa para fazer uma construção, uma resistência, num período em que o professor virou inimigo do Brasil. Não é só o bolsonarismo, viu, gente? Não é só o bolsonarismo. O que nós mais ouvimos, inclusive de colegas nossos do campo da esquerda, é que nós temos uma universidade do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Né? Na Europa, dizem que as universidades jovens, elas sofrem, demoram para amadurecer, porque os primeiros 400 anos são os mais difíceis. E aqui no Brasil nós estamos tratando as universidades como se elas fossem obsoletas do século XIX, e não são do século XIX. E pior, o professor é obsoleto. Eu sempre digo, o professor é o professor do século XXI. Mal remunerado, sobrecarga de trabalho, questionado, tem que produzir um monte e ainda reclamam dele. Porque ainda tem que tratar o aluno como se fosse um bebezinho. Esse é o professor do século XXI. Ele já chegou. Mas nós não queremos ser esse professor do século XXI. Este é o ponto. Porque o professor do século XXI, ele não vai discutir o que ele vai fazer. Então, nós temos uma tarefa hercúlea, como movimento sindical aqui em Osasco. O campus da Unifesp aqui,
Ele foi criado para formar quadros para a gestão pública. Formar quadros para auxiliar nas empresas. Por uma questão de logística na Grande São Paulo, nós temos uma escola aqui em Osasco que trata de temas que atraem principalmente as empresas da região da Faria Lima e uma linha de trem que passa maravilhosamente do Grajaú até Osasco ali pela Faria Lima. Então nós temos dificuldades tanto de formar quanto de fixar o estudante em Osasco e uma pressão muito grande para formar esse estudante para o sistema financeiro. Já cheguei a ter turmas com grupos do MBL na turma, mas não é estudante de classe média, gente do MBL que vem do Grajaú. Porque o MBL vai lá no Grajaú, faz eventos para a molecada, né, recruta, aí eles vão estudar economia porque o sonho é trabalhar na Faria Lima, nos fundos de investimento da Faria Lima. Como que fica Osasco nessa? Como que fica o Oeste Metropolitano? Porque a expansão da Unifesp, a gente fala que é a Universidade da Grande São Paulo, para fazer um anel na capital, para servir principalmente os municípios da expansão. E aí acaba ficando uma situação meio complexa, né? Porque todas essas histórias que a gente está ouvindo, acho que as pessoas subestimam muito a greve de 68. Acho que o 68 na Europa é diferente do 68 em Osasco, completamente. O 68 na Europa foi onde o movimento sindical foi assassinado. A agenda modificou completamente. Tem um filme que eu sempre indico para os meus alunos. Antigamente a gente ia indicar filme para os alunos e falava, aluga tal filme, né? Aí ele ia na locadora do bairro. Agora a gente fala, tal filme está no Prime Video, aí a gente se pega a fazer merchandising do Jeff Bezos. Tá difícil indicar filme sem fazer merchandising. Tem um filme chamado Depois de Maio, que fala do maio de 68 na França, em que você tinha a classe média francesa com o operariado francês. Passou o maio, era um grupo de amigos, né? E cada um tem um perfil. Nesse grupo de amigos tinha os operários, os filhos de operários. O jovem, que os pais eram operários, ele não tem, passa mais de 68, ele volta para a fábrica, ele é reprimido, ele é preso, ele é acusado de terrorismo. O Estado francês reprime violentamente esse jovem. E o movimento no qual ele fazia parte foi sufocado. Os demais jovens vão viajar o mundo, experimentar novas experiências, substâncias, vão para o Oriente. E esses jovens acabam se tornando protagonistas da esquerda francesa. 68 aqui em Osasco foi um movimento potencialmente revolucionário. Se espalha para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, não, seria muito difícil segurar. Seria muito difícil segurar. Agora, era um período em que a revolução estava na agenda. O socialismo estava na agenda. O socialismo estava na utopia. Então, por isso que o Osasco tinha que ser tão reprimido. É por isso que o Spinoza nos dizia, nos anos seguintes, a imprensa da cidade de São Paulo tinha que falar lá na cidade de São Paulo que Osasco era uma cidade de bandidos. Até hoje as pessoas olham, Osasco é criminalidade, é bandidagem. Porque só os bandidos poderiam fazer o que foi feito em Osasco em 1968. Então Osasco teria que ser punida exemplarmente. Agora nós estamos falando de uma época que a Revolução Russa tinha 50 anos. A Revolução Cubana tinha 9 anos. 19 anos. A Revolução Chinesa era recente. O Vietnã estava resistindo. Então, a Revolução ela estava. E mais, a perspectiva de ter um governo de operários no Brasil, isso sequer passava na cabeça de alguém naquele momento. Hoje nós temos uma situação em que o socialismo não está na agenda mais. Ele não está na agenda. As maiores perspectivas emancipatórias hoje estão, eu não vou dizer emancipatórias, mas digamos contra-hegemônicas, no parâmetro geopolítico, são a China
Os nossos colegas que vão para a China, o governo chinês está investindo em relacionamento com universidades no Brasil, eles voltam na China e falam, eu quero aquilo. Mas pensando na gestão, no Estado. E hoje quem está enfrentando o neonazista no campo de batalha são ortodoxos reacionários. O companheiro que tem família russa, né? Você tem uma tentativa de genocídio que só foi parada por conta de uma reação de um governo ortodoxo, reacionário. E que dentro dele teve uma tentativa de golpe, porque o ministro da Defesa não é etnicamente russo. Ele é siberiano. Então, nós estamos hoje numa situação, como movimento de esquerda, socialista, muito pior, porque o fim da União Soviética retirou o socialismo da agenda, retirou o socialismo do horizonte, retirou o socialismo da utopia, e fez com que no Brasil nós tivéssemos a Constituição de 88 e um presidente operário como um exemplo para o mundo de uma conquista que as pessoas não pudessem sequer imaginar. E estamos no século XXI. Como que a gente vai fazer esse movimento sindical no século XXI? Sendo que o governo é nosso. E um governo nosso, eu só discordo um pouco do companheiro. Não foi a unidade de esquerda que elegeu o Lula, viu, gente? Desculpe. A unidade, se a esquerda não apoiasse o Lula, ele não perderia os votos da esquerda. Se só os paulistas, o Nordeste manteve a mesma votação no Lula. Se só os paulistas do interior que votaram no Aécio e votaram no Bolsonaro não tivessem votado no Lula, muito por conta do Geraldo Alckmin vice, o Bolsonaro teria sido reeleito. Foram 2 milhões de votos. Então é muito triste a gente virar um cara assim. Eu tenho que abstrair muito gás lacrimogêneo na minha vida para reconhecer isso, né? Porque o Alckmin, professor é bala de borracha e lacrimogêneo. Companheiro Alckmin. Agora é companheiro Alckmin. Eu tive que ignorar muito lacrimogênio, muita bala de borracha para admitir que não fosse uma aliança com uma direita que também não é democrática, mas sem Alckmin, Márcio França, as coisas, só no estado de São Paulo o Bolsonaro garantiria a reeleição. Só no estado de São Paulo. Considerando a maior liderança que a esquerda produziu na história desse país, disputando a eleição. Então a situação ficou muito difícil. Ela fica muito difícil. E quando se considera um sindicato de servidores públicos, a gente tem que identificar qual é a nossa função. Então hoje nós trabalhamos para propor política. Há algumas divergências, porque tem alguns companheiros que pensam, bom, ouve o Roque falando, estou emocionado, quero ser igual ao Roque. Quem não quer ser igual ao Roque? As pessoas não querem passar o que o Roque passou, mas querem ser igual a ele. Principalmente no cabelo. Elas não querem passar pelo que o Roque passou. Agora, eu gostava muito que o Spinoza falava, a gente tem que identificar as nossas derrotas e ver por que a gente perdeu. Então, naquele momento, uma perspectiva revolucionária, fomos derrotados. Hoje não tem perspectiva revolucionária no horizonte, a não ser, sequer existe uma utopia. Eu costumo dizer que lá na Livraria Expressão Popular tem uma prateleira só do Lenin. Podem ir lá agora. O livro do Lenin que mais vende se chama Como Fazer. O que fazer? O problema é escrever no nosso tempo. Eu falo, o problema é que o Lenin não escreveu como fazer. Ele escreveu só o que fazer. Então hoje nós temos um problema. Como fazer? Um governo nosso, sob pressão, cedendo para o Centrão, uma população apoiando o Centrão, mas querendo que o governo dê resultados como se fosse uma ditadura do proletariado. Pessoas que não gostam da gente. Então, hoje, por exemplo, nós trabalhamos para que, na nossa área de influência, os campos de expansão trabalhem no desenvolvimento regional. Aquele campus precisa produzir política pública para o desenvolvimento da região, principalmente do município de Osasco, para atender principalmente a juventude de Osasco.
Porque quem quer trabalhar para o mercado financeiro vai pagar lá R$5.000 por mês para a Fundação Getúlio Vargas, vai investir no seu futuro, né? Pegar uma vaga pública, encher o saco da gente, ficar falando em linguagem de vídeo de youtuber, de coach de finanças, para ir trabalhar na Faria Lima e depois ainda querer tirar dinheiro da coisa pública. Então já tira 5 mil por mês das suas dispensas, meu filho, vai se tornar Getúlio Vargas. Quer aprender neoliberalismo? Vai lá para o INSPER, pagar 10 pau por mês para aprender administração. Então, tentar fazer com que a universidade seja um elemento do desenvolvimento regional. E aí a gente tem que entender como funciona a coisa do Estado. A gente não vai pegar em armas e derrubar o governo, porque o governo é nosso. Né? O governo é nosso. E aí a gente acaba sendo chamado de pelego. Por exemplo, essa semana tem uma mesa de negociação do Ministério da Gestão com os servidores públicos federais, para discutir a agenda de direitos dos servidores públicos federais. Se a gente lembrar, 3 anos atrás, estava o Paulo Guedes dizendo: já colocamos a granada no bolso do servidor público. O governo Lula separou a gestão, o planejamento da gestão. Ela separa planejamento para cá, a gestão para cá. Deu planejamento para Simone Tebet, a gestão para Esther Dweck, que é um dos melhores quadros do PT em termos de gestão pública, professora da Federal do Rio de Janeiro. Então, com uma jogada praticamente, aparentemente simples, o Lula entregou o planejamento para setores neoliberais que foram essenciais no apoio na campanha, mas a gestão, lidar com a coisa pública, lidar diretamente com o servidor, deu para o quadro do PT. Ela pega e faz uma mesa permanente com os servidores públicos. Vamos debater com os servidores públicos. A direita está pegando fogo, dizendo que ela está transformando aquele ministério num sindicatão dentro do governo. Aí como que a gente vai nessa mesa? Há setores que vão lá querer dizer que o governo não está tendo nada na mesa. Talvez fosse melhor voltar para a granada do bolso. E teve um que chegou a chegar lá e propor para o governo que o governo é obrigado a pedir a retirada do Congresso da PEC 32, a reforma administrativa. Tem jurisprudência. Se o governo fizer isso, Arthur Lira manda para o plenário, para ver se o plenário aceita retirar. E o plenário pode, inclusive, votar a PEC 32 no momento, a PEC que foi enviada lá pelo Temer. Aí o governo não quer retirar, então o governo é traidor. Quando a gente pega e vai discutir na mesa, fala: olha, se fizer isso, funciona na prática como um pedido de urgência da PEC, da reforma administrativa. Até as pessoas entenderem isso, já tem um monte de vídeo no Instagram de gente falando: o governo está nos traindo. Então, qual é a responsabilidade que a gente tem hoje como servidores públicos? O governo é nosso. A gente conversa com os nossos colegas que trabalham no estado de São Paulo. Eles estavam no paraíso um ano atrás em comparação com a gente. Agora nós estamos no paraíso em comparação a eles. Então, acho que nós temos uma agenda do século XXI. A nossa luta, acho que nós temos duas etapas. A primeira, a gente precisa arrumar um jeito. Não sei qual é. Eu vou fazer como lei, dizer o que fazer, não como fazer. A gente precisa dar um jeito de colocar o socialismo de volta no horizonte. Porque o socialismo não está no horizonte mais, nem pela esquerda. 10 anos atrás, quando a gente ia discutir o papel da mulher na história, a gente usava, se fosse discutir filme, a gente discutia a Olga Benário, não a Barbie. E isso eu já não discutia, porque eram os professores que discutiam, a gente já sabia o nosso lugar. Mas as nossas colegas professoras, elas discutiam a Olga Benário, a Rosa Luxemburgo. O pessoal do movimento negro discutia o Zumbi de Palmares, Luiz Gama, não discutia Pantera Negra, Wakanda. Então o socialismo ele foi retirado do horizonte, não apenas em programas partidários do sindicalismo, ele foi retirado do horizonte no âmago da cultura da esquerda.
Que aí eu digo que é a vitória de 68 dos franceses. No âmago da cultura de esquerda, o socialismo foi tirado do horizonte. Então nós precisamos colocar novamente o socialismo no horizonte. Agora, acho que nós temos uma outra questão, que é, quando nós ganhamos um governo, nós temos que ganhar efetivamente o governo. Nós não podemos ter um governo e perder o governo. Nós precisamos ocupar os espaços, ter condições de ocupar esses espaços, fazer a pressão necessária para ganhar. Acho que nós temos vários exemplos com relação a isso. A questão da bacia do Amazonas. Eu acho que aquele petróleo vai ser explorado, mas não vai ser de qualquer jeito. Porque tem uma questão ambiental colocada. O Centrão está pressionando o Lula por vários ministérios. Estava vindo para cá ouvindo na CBN que um dos ministérios que o Centrão está pressionando é dos esportes. E por que o Centrão pressionou dos esportes? É a Ana Moser, mulher, sem partido, etc. Vai ser fácil de tirar. É uma dos que o Lula está querendo mais bancar. Fala, não vamos ficar mexendo com a mulher que está dentro dos esportes. Porque a gente tem que ganhar por dentro. E aí eu vou finalizar lembrando, como eu lembrou o Marx, vou lembrar o Engels. Né? Na década de 80 do século XIX, o Engels escreveu um prefácio ao Capital, dizendo que a revolução naquele momento já não era possível. Que a revolução havia sido derrotada em 1848. A Comuna de Paris havia sido derrotada. Então a revolução já não era mais possível. E que por isso os comunistas alemães estavam indo para a via do voto. E que aquilo estava apavorando a burguesia. Algumas décadas depois, teve lá a Revolução Alemã, que foi derrotada. Nós tivemos a Revolução Russa. Depois teve a Revolução na Iugoslávia, a Revolução na China, a Revolução Cubana. Então a Revolução, que no fim do século XIX era uma coisa que as pessoas imaginavam que não aconteceria, aconteceu. O Lenin escreveu em 1916, minha geração não vai ver revolução. Em 17 ele estava fazendo a revolução. O socialismo foi derrotado com a derrocada da União Soviética. E todo mundo, a revolução está... Como que a gente vai construir essas condições? Enquanto a gente não constrói essas condições, eu acho que a gente tem que ouvir o velho Engels. Vamos ocupar os espaços possíveis. Ou o próprio Lenin, vamos ocupar os espaços possíveis. Porque se uma hora a gente consegue ter uma revolução, nós precisamos ter quadros para governar, para ocupar os espaços, para convencer os cossacos, para convencer os sovietes do campo. Quando tiver a oportunidade, nós precisamos estar qualificados para isso. A gente não pode deixar passar a oportunidade. Mas vamos pensar o seguinte: aqui em Osasco começou algo muito grande no Brasil, que faz com que hoje nós tenhamos derrotados pela primeira vez na história um governo fascista, foi desalojado e derrotado pela via do voto. É a primeira vez que o fascismo é retirado do governo sem ser pelas armas. Então nós temos uma vitória gigantesca. Então, a partir das derrotas, acho que a gente tem que aprender como que a gente vai vencer. E para finalizar, citando também o Pedro Spinoza, as vitórias não são definitivas nas derrotas. O que a gente venceu, como a gente vai aprender com as vitórias, com as derrotas, para ter vitórias futuramente. Porque também teremos derrotas. E eu acho que agora, nesse momento, nós temos que entender qual mundo nós vivemos, quais forças a gente tem, para a gente não bater cabeça, porque o lado de lá está se reorganizando. Não só esperando o Lula morrer para voltar com tudo. É isso. Bom, depois de todos esses belos depoimentos, vamos ouvir agora o presidente do Sindicato Metalúrgico, que foi o sindicato que organizou a greve de 61, para encerrar essa parte aqui. Obrigado. Tinha que sobrar para mim, né? Não Clemente aqui, tem tanta gente, tinha que sobrar para mim. Primeiro, agradecer o convite e principalmente por ter colocado no pessoal mais jovem, né? Não colocar no pessoal mais velho.
greve de 68, a gente está fazendo um livro agora, a gente vai lançar no dia 25 de agosto, no nosso congresso, no congresso da nossa categoria. A gente está, dia 26, e a gente, para falar um pouco da história do sindicato, para a categoria, claro que um livro, panfletar, seria praticamente impossível. Então, a gente está fazendo esse gibi aí. E se vocês derem uma folhada aí, vocês vão perceber que na história do sindicato, uma boa parte fala da greve de 68. Então, o sindicato tem 60 anos, e no livro, acho que mais de um capítulo é a história da greve de 68. Em 68 foram 3 dias. Foram 3 dias de greve. E ocupa esse espaço todo na história do sindicato. Porque, de fato, não foram 3 dias. Né? Teve toda uma construção, o companheiro já mostrou, teve toda uma construção do dia 16 e teve consequências e muito grandes depois da greve na história do sindicato e na história aqui da população. Mas teve um evento que eu acho que é central para tudo isso que a gente está conversando, que foi o golpe de 64. Esse foi, acho que, o evento central. Né? A gente não estaria lutando na Cobrasma contra a ditadura se não tivesse tido golpe. Né? Só que para acontecer aquele golpe, teve uma série de outros eventos que ocorreram para chegar àquele golpe. Então, nós tínhamos lá o DR, né, que hoje é o nosso agronegócio, né, se a gente trazer para hoje. A gente tinha tradição, família e propriedade, TFP, né? TFP, né? Que hoje são os evangélicos aí que defendem a moralidade, essa coisa toda. E nós tínhamos um discurso, uma narrativa muito grande naquela época contra o comunismo e contra a corrupção. Nós tínhamos a Guerra Fria naquele momento, né? E tinha um discurso muito forte contra a corrupção. Se a gente trazer para a época de hoje, a gente vai ver esses mesmos discursos, esses mesmos grupos que levaram ao golpe de 16. Naquele momento, houve uma dificuldade enorme de reação. Se acabou com os partidos políticos, o movimento sindical não conseguiu reagir, e muito menos os partidos políticos. Nós tivemos lá em Contagem, quando se comemorou os 50 anos da greve da Cobrasma, e nós fizemos o caminho que o Ibrahim fez lá em 68, para entender como é que estava se organizando, o que tinha acontecido lá com a greve. Fomos eu, João Joaquim, né, alguns outros companheiros do sindicato, o Stan, o Neto não do sindicato, né, o Sebastião Neto aqui. Então a gente foi lá conhecer. E a gente sabe que boa parte da greve de 68, tanto lá em Contagem como aqui, teve uma série de outros motivos que não foram só a luta contra a ditadura. Né? Em 64, acaba-se com toda e qualquer política salarial, e nós já estávamos sem reajuste salarial, numa carestia muito grande, durante 4 anos. De 64 a 68, não teve um reajuste sequer salarial, com uma inflação extremamente alta. Se acaba com a estabilidade do emprego em 67, se cria um fundo de garantia. Se cria algumas questões que faz que haja aquela mobilização. Então, acontece a greve em Contagem em 68, em abril,
e muito com o reajuste salarial. E quando em maio, 1º de maio, acontece tudo aquilo, e tem a greve lá em abril, e acontece o reajuste de 10%, lá em Contagem desmobiliza a greve. A greve acaba porque teve um reajuste de 10%. Os movimentos não conseguiram segurar a greve. Aqui teve outros componentes que levam a ter a greve, né? Então, acontece a greve até porque aqueles 10% não resolviam o problema, né? Eram 4 anos de uma inflação extremamente alta e haviam outros componentes, havia a comissão de fábrica, né? E uma organização muito intensa aqui em Osasco. E essa organização também não seria possível se não tivesse acontecido a intervenção de 64 no sindicato, que a gente não pode esquecer do companheiro Conrado Del Papo, né, que a gente chama de Papão, que era também um imigrante, né, um filho de imigrantes, era comunista. Em 64 toma posse, em 63 a gente funda o sindicato, em julho, e logo em 64 tem a intervenção. Tira o Papão, tem o interventor, e isso faz com que os metalúrgicos comecem a se organizar também para retomar o sindicato. Isso ajuda nas comissões de fábrica, isso ajuda a eleger a chapa verde. Quer dizer, aquela intervenção foi um estupim para se criar uma organização entre os metalúrgicos. Então, a gente tem 64 como um ponto central no meu modo de ver. E nós tivemos toda essa salada cultural para se chegar ao golpe, que era a Guerra Fria, a luta contra o comunismo, né, a luta deles lá, né, da direita, por causa da Guerra Fria. A gente tinha organização por uma questão moral, a mídia pela corrupção. Então você tinha um caldo intenso aí para que desse o golpe. Dado o golpe, a gente só consegue reagir um tempo depois, muito tempo depois, porque acabam os partidos, não se consegue fazer aquela reação, né? E a gente inicia então em 68 e começa daí se reorganizar. Mas como o companheiro disse, aquele momento aqui no Brasil também foi uma derrota, né? A greve aqui foram pessoas presas, o Ibrahim teve que ser deportado a troco de um embaixador americano que foi sequestrado, as pessoas foram exiladas, torturadas, alguns companheiros, como Zequinha Barreto, morreram. Quer dizer, a gente só conseguiu depois, em 78, 79, reagir, que também teve uma série de componentes que levaram àquela greve de 78 e que se espalhou pelo todo o estado de São Paulo em 79. E a gente passa depois por aquele golpe de 16, né? A gente também não acabou com os partidos, não acabou com nada, mas prenderam o principal líder, né? Vai preso depois o companheiro Lula, né? E que a gente não tinha como reagir naquele momento. Mas o movimento sindical, a outras entidades, a gente conseguiu de alguma maneira reagir. As mulheres lá, né? Ele não, né? Aquele movimento, a gente foi para o Paulista, a gente teve uma série de movimentos para a reação. Acho que precisa ser estudado muito, mas não só a manutenção, mas o crescimento da esquerda no Nordeste foi importante, porque o Nordeste lá atrás votava na direita, era Antônio Carlos Magalhães, tá certo? E a gente teve uma mudança
fundamental depois do primeiro e do segundo mandato do Lula. Eu tive lá em 2 de julho, ou 2 de junho, né? Lá em Salvador. E é uma coisa linda você vê a efervescência cultural entre os baianos lá, e principalmente em Salvador, porque lá eles comemoram a independência da Bahia no dia 2 de julho, né? Foi quando de fato expulsaram os portugueses do Brasil. Salve a Bahia! Então acho que conhecer a história, manter essa cultura, é que faz a gente resistir, né? A resistência vem da gente conhecer o nosso passado. E aí a gente cria essa resistência. A gente sabe que é possível vencer. E mesmo quando a gente perde, a gente vai poder contar uma história bonita lá na frente. A história da greve de 68, se a gente levar ao pé da letra, naquele momento foi uma derrota enorme, né? Quantos companheiros foram demitidos da fábrica? Se fala em mais de 1000 demissões. Companheiros foram demitidos por justa causa, tiveram que mudar, que nem o Toninho falou, mudar de Osasco e muitos nem voltaram. Quer dizer, mas passado anos, a gente vê que valeu a pena fazer aquele movimento, né? Valeu e valeu muito a pena. Então, hoje, a gente pode reescrever essa história. A gente precisa muito se mobilizar. A gente tem um monte de coisas ao nosso lado que é possível a gente voltar a criar aquele movimento que teve em Osasco. A gente tinha, então, um movimento sindical atuante, a gente tinha as frentes, né? Frente Nacional do Trabalho, a gente tinha outras frentes, a gente tinha o movimento estudantil, a gente tinha a religião, a gente tinha muito padres, né? Alguns padres operários, né? A gente tinha uma série de situações que nos favoreciam a fazer aquela luta. E hoje a gente também tem. A gente tem uma série de condições de a gente voltar a fazer aquilo. Até pela luta contra o fascismo. A luta que a gente conseguiu arregimentar para lutar contra o Bolsonaro, essa união do movimento sindical, das centrais sindicais, lutar contra o fascismo. Quer dizer, a gente tem uma série de condições hoje que vai fazer isso. E a gente não pode esquecer que o ano que vem, no final de março do ano que vem, faltam, se eu não me engano, se eu não fugir da escola, acho que uns 8 meses, né? De agosto a final de março, a gente vai completar 60 anos do golpe de 64. Eu achava fundamental, nós aqui de Osasco, criarmos uma grande frente com a universidade, com o movimento social, com o movimento estudantil, com os companheiros de 68, e a gente fazer uma grande movimentação em Osasco e na região, levar talvez para centrais sindicais, levar para outros cantos, fazer um movimento nacional, de a gente denunciar o que aconteceu naquele momento, em 64. E até fazer os jovens pensar o que aconteceu, o que levou ao golpe de 64, para que a gente não deixe repetir novamente. A universidade, e aí principalmente com o Roxo, o Murilo, a Cláudia, estão fazendo um levantamento da participação dos empresários naquele golpe de 64. Então vai ter um evento, acho que é 19 de agosto, é isso? É isso? Dia 19 de agosto a gente vai fazer um evento dentro da universidade para denunciar, está tendo toda uma pesquisa da participação da Cobrasma, né, da empresa Cobrasma, no golpe de 64. Né? Então, a participação disso, a divulgação disso, a história de 64, para a gente levar todos
os recantos e a todo mundo aqui na cidade, a gente pode criar uma efervescência aqui na comunidade, juntando com da participação da Cobrasma e de outras empresas naquele golpe, que a gente possa nunca mais deixar se repetir, nem de perto, o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Então fica aqui um pouco dessa história, e eu gostaria muito de relembrar o companheiro Papão. Papão, mesmo como o Ibrahim teve a sua participação importante na história do sindicato, o companheiro Papão, se ele não tivesse feito tudo o que ele fez, provavelmente nem aconteceria no 68. Então, viva os metalúrgicos, viva os trabalhadores, viva a classe trabalhadora. Muito obrigado.